A loja da vizinhança tá de volta. Mais estampas, mais qualidade, tudo reformulado, o site tá uma lindeza e você tem desconto na primeira compra. Bora lá! Você acha que cenas como essa... Desse jeito não vale, droga! Ah, que isso? Pera, olha o teu chapéu aqui. Isso é jogo sujo! Ou então essa... E anda com esse saco de terra! Anda logo! foram planejadas para sair dessa forma? Não. Tudo isso foram momentos improvisados que passaram batido normalmente e você nem percebeu. E hoje a gente vai ver mais exemplos como esse. Então, pegue o seu pinheirinho de Natal e vem com a gente. Falar de Natal fora de época é sempre uma coisa um pouco esquisita, mas aqui você já vai sacar por que eu tô falando sobre esse tema. Lembra do episódio Natal Noite de Paz? Vai pedir uma bicicleta pro Papai Noel? Sabe, a minha mãe me disse que este ano eu tenho que pedir coisas pequenas. O Chaves fica responsável por arrumar o pinheirinho de Natal com o Kiko, mas sem querer querendo ele faz um monte de bobagem. Cuidado, não pisa em Chaves, não! Só que antes de fazer essa lambança toda, ele força um pouco sua mão e estoura uma bolinha de Natal ali com as mãos mesmo. Olha só isso. Não vai que ela... Olhando assim, passou numa boa, não parece que foi nada demais, né? Mas, Daniel, coloca em câmera lenta aí. Não vai que ela... Se você reparar bem, ele aperta a bola com força para ela estourar mesmo, isso era a ideia, é claro, mas os estilhaços vão direto no rosto do Chavinho. Um deles acaba batendo bem perto do seu olho, inclusive. E eu acredito que ter estourado a bolinha tenha sido proposital, normal, até porque a piada já estava ali, precisava acontecer, só que todos esses estilhaços de um objeto cortante indo em direção ao rosto do Chaves, isso não devia ter sido combinado não, podia ter dado um acidente ali, ou podia ter acontecido alguma coisa mais séria. Por sorte não aconteceu, a cena seguiu numa boa, mas que foi arriscado, isso foi. E se você tá achando que esse pinheirinho de Natal foi a única planta que o Chaves derrubou em cena, você tá achando muito errado. Logo no comecinho de 1980 tivemos uma nova versão daquela história em que as crianças brincam com carrinhos. Lembra disso? Aqui, como o Kiko já tinha saído do elenco, quem ocupa o lugar na história é o Nhonho. Até que o Chaves vem do segundo pátio. A corda do carrinho se enrosca e ele faz isso. Ele simplesmente derruba a planta, finge que nada aconteceu e segue a vida e ela fica o tempo todo por ali. Mas o que mais me pega é a mãozinha, né? Tipo, ele força, vê que caiu, vamos voltar a cena? Não, aí ele faz assim com a mão. É muito bom. Foi sem querer querendo. E essa fase dos anos 80, anos 90, que existia um programa chamado X-Pirito, é muito nebulosa para muitos fãs. A maior parte desse material nunca veio para o Brasil, nunca teve dublagem e nada. Porém, uma parte considerável veio sim para o Brasil, teve dublagem e mesmo assim, muitos fãs desconhecem. Assim como vocês têm a NASA, eu tenho as instalações da NASA. Isso aí faz parte do episódio Visita ao Planeta Desconhecido, de 1991, e é um dos raríssimos casos de roteiro inédito de Chapolin nessa fase. Ainda que não seja um roteiro 100% inédito, é claro, porque tem umas piadinhas aqui e ali, tipo isso. Você pôs gasolina? Sim, um porte-tanque. Não é pouco isso? Talvez, mas é que eu não tinha mais dinheiro. Que a gente já viu em outros lugares, como por exemplo no episódio /filme Aventuras em Marte. Você pôs gasolina na nave? Sim, eu pus um quarto de tanque. Não é muito pouco. O que você queria? Eu não tinha mais dinheiro. Mas isso é curiosidade aleatória. Repare nas anteninhas do Chapolin, que no começo do episódio estão assim. Esse foi o primeiro projeto de nave espacial que eu fiz. Em certo momento ficam assim. Bem, pelo menos já estão a caminho. E nessa cena elas começam a cair e ficam apontadas bem pra frente mesmo.
E nos anos 70 a gente estava acostumado a ver as anteninhas do Chapolin mais maleáveis, com mais movimentos e tal. Aqui nos anos 90 elas são mais rígidas, as bolinhas que ficam nas pontas das antenas são maiores também, e aí a gente vê que elas não estão tão fixas assim, vamos dizer dessa forma. Até porque o próprio Chapolin chega um momento que ele não tem o que fazer e segura as anteninhas para elas não caírem. Bom, foi a saída que ele encontrou na hora e funcionou. Agora, isso aqui também é de 91 e se trata de um remake de uma história de 73 chamada Jogando Bola. Lembra desse momento clássico? E pra que time o senhor torce? Palmeiras, pague meu aluguel. Palmeiras é que eu não torço, pro América. Pague o aluguel já. Até que o seu Madruga fala que torce pro Corinthians, rola comemoração e até aquela dancinha clássica. Corinthians! Corinthians! Ha, ha, ha! Agora, na versão de 91, todo esse lance é feito com o Jaiminho, é claro, mas olha só o que acontece. Isso! Corinthians! 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 Ha, ha, ha! Os óculos do Sr. Barriga caem do nada e ele não consegue fazer a dancinha direita, ele não consegue fazer a comemoração com o carteiro, mas assiste de novo e repara o quanto ele foi ninja para conseguir pegar o óculos no ar, mesmo assim continuar o texto, ele foi muito bem. Isso! Corinthians! 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 Ha, ha, ha! Um sorriso bonito muda tudo. Na Odontoleve oferecemos atendimento especializado e tecnológico. Muita destreza, fala sério, mas agora no caso da Chiquinha, ela não teve a mesma sorte com seus óculos. Lembra do banho do Chaves? Que nem ao menos se enfiou num regador. No cabo. Bom, essa é a versão de 75, que é uma entre as 298 versões que o X-Pirito fez dessa história. Quando a Chiquinha e o Kiko estão planejando uma forma de molhar o Chaves, o Bochechudo acaba falando uma bobagem, como sempre, e acontece isso aqui. Ai, que tonto! Ai, meus óculos caíram! Para, seu tonto! Até que eles deram um jeito de improvisar rápido, o Kiko pega os óculos dela numa boa, ela continua mantendo firme aquela coisa de brava com o amigo e tal, mas na versão original do episódio, até pelo áudio, a gente consegue perceber como não estava planejado mesmo. Ay, pero qué bruto. Bruto. Passa batido numa boa, sem problema nenhum, e geralmente o pessoal conseguia driblar bem essas adversidades, objetos que caíam, uma coisa que dava errado aqui e ali, e eles conseguiam só seguir o baile. Faz até a gente pensar naquele outro momento em que os óculos da Chiquinha caíram num movimento muito rápido e o Kiko salvou a cena improvisando porque os óculos dela foram parar muito longe. Lembra disso? Não consegui. É que ele estava sem os óculos. Só que eu já falei tudo sobre essa cena em outro vídeo que tá aqui no card, depois você vai lá assistir, não perde porque ficou muito bom. E eu vou aproveitar e já lançar a palavra-chave. Qual é o momento de improviso em Chaves ou em Chapolin que você mais gosta, que você mais olha assim e fala, caraca, isso aqui ficou muito bom, o pessoal saiu muito bem. E se você não se lembra de outros momentos de improviso, não tem na sua cabeça, fica tranquilo, porque já tem outros 3 vídeos dessa série aqui no canal, já falei de várias cenas, tem muita coisa bacana, depois você assiste lá, comenta aqui e tá tudo certo. Ah, bom, então assim sim. Agora, uma outra série que deu muito certo aqui no canal, todo mundo se diverte, todo mundo adora, é de atores rindo fora de hora. E como a gente percebeu analisando diversos episódios e montando esses vídeos, o Kiko é de longe o que mais ri fora de hora mesmo. Fala sério, tem momentos maravilhosos. Querem separar 2 corações que batem ao mesmo tempo quando estão juntos. Mas agora, quando o negócio é pensar rápido e improvisar para a cena continuar, eu acho que a Chiquinha se sobressai. Bora falar do episódio em que o seu Madruga troca a lâmpada do pátio. Caramba, você não... Provavelmente você tem muito mais forte na sua memória a versão de 79, com a Pops por ali. Mas o assunto de hoje é a versão de 75, com o Kiko no elenco. Eu trago ela acesa ou apagada? Traga como quiser, mas traga! Tá bom, tô indo. Lembra que no final rola aquele choque coletivo que é hilário e é marcante pra todo mundo? Em 79 foi assim. O que está fazendo, menina? Venha cá!
Mas em 75, olha o que a garota teve que fazer. A senhora sabe o que sinto quando estou perto da senhora, dona Florinda? O que sente? Se você reparar bem, o girafão tá longe da Chiquinha, tá distraído, até meio de costas para ela. Então ela foi devagarzinho se aproximando cada vez mais dele até pegar na mão do professor Girafales no ponto certo do texto. Só que antes mesmo disso acontecer, ela já estava olhando pro professor o tempo todo. Foi mesmo um passeio sensacional. Ai, o mesmo digo eu, professor Girafales. Com certeza não estava combinado ele ficar tão longe assim. Então a Chiquinha teve que se esticar toda até conseguir agarrar o braço do professor por ali e tal. Era uma cena muito difícil de ser gravada, pensando na posição de cada um e tal. Não é culpa de ninguém, só que ficou uma pequena, não dá para dizer falha, ficou uma coisinha por ali que a Chiquinha consertou muito bem, mas aqui os olhos de lince do Vila do Chaves captaram. E outro indício de que era uma cena difícil de ser gravada e não tinha por que repetir dessa mesma forma é que em 79 o pessoal adaptou outro texto, fizeram de um jeito bem mais simples. A senhora sabe o que sinto quando estou perto da senhora, dona Florinda? O que sente? O que está fazendo, menina? Venha cá. E eu nem ia falar de Chapolin, só que eu lembrei que já falei no começo do vídeo das anteninhas dele, então por que não comentar mais um pouco a respeito do Polegar Vermelho, principalmente de um episódio que eu acho que eu nunca falei aqui no canal. Qual? Chegou a hora de falar de Segurem a Minha Mão, de 79. É o meu distintivo de detetive. O senhor é detetive? Esse episódio é muito engraçado, ele é muito divertido, tem cenas muito boas e a cena muito boa aqui é um improviso de algo quebrando? Não exatamente, porque o que se destaca é o Edgar Vivai com essa peruca loira, sem dúvida alguma. O bom é que assim ninguém te reconhece, não é? Então. É, não é? E o Ramon Valdez concorda comigo. Parece a Wilson Carla. O Chapolin acaba se ofendendo pelo detetive e tenta enfiar a cara do Ramon no bolo. Olha, Chapolin, olha. Opa, você viu? Você conseguiu ver também? A base ali quebrando a hora que o Chapolin empurra o bolo? Replay. Olha, Chapolin, olha. Por muito pouco, tudo não foi lá pra baixo com o bolo. O carrinho tinha virado uma lambança só. Queria ver o pessoal regravar isso. Até porque o bolo não é bem um bolo, né? A gente sabe que era tudo só um monte de espuma, chantilly ou algo assim. Teria feito uma sujeira completa, mais do que foi, inclusive, né? Porque o pessoal faz umas sujeiras ali. Mas eu acho que na Vila do Chaves, o que não faltou foram momentos de sujeira. O pessoal sabia o que estava fazendo na hora de gravar cenas assim. Tanto é que a gente já compilou aqui no canal os melhores momentos de lambança. É lama, é terra, é água. Água não é sujeira, mas faz bagunça do mesmo jeito, tá tudo certo e tem tudo aqui do lado. Nossa, tem talco pra todo lado. Caraca, esse vídeo tá muito engraçado. E a gente se vê no próximo vídeo nessa mesma hora, nesse mesmo canal.